Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. E se você pudesse praticar português enquanto bate um papo e troca experiências com um brasileiro que você nunca viu antes? Talvez tomando um café, passeando pelas ruas de uma cidade que vocês não conhecem ou enquanto preparam uma refeição aí na sua casa. O aprendizado de um idioma pode ser ainda mais prazeroso quando nos conectamos de fato com a cultura e principalmente com as pessoas de um país. E esse é o ponto principal do episódio de hoje: como conectar-se com brasileiros mesmo não estando no Brasil, e como a plataforma Couchsurfing pode te ajudar nisso. Bora ver? Essa temporada tem o apoio de Jonathan Planex, Ada Soares, Carlos Iglesias, Frank Volsen, Ewan Whitmore, Hans Oderick, Alistair Sidal, Haripriya Rangam, Radoslav Tomicek, Andrea Zedeman e mais um monte de gente que, além de apoiar financeiramente o Fala Gringo, também compartilha nos grupos de estudos, indica para os colegas da faculdade, cada um do seu jeito, me ajudando a tocar mais uma temporada desse projeto. Lembrando que estamos na 4ª temporada, esse é o episódio 4.2, ou seja, o segundo episódio da 4ª temporada, serão 20 no total, e se você quiser acompanhar esse programa com a transcrição integral, pode fazer como o pessoal que eu acabei de citar, indo na lojinha do Fala Gringo e clicando em apoiar. Aí você vai receber a sua senha de acesso às transcrições. Mas se você está ansioso, descobriu o Fala Gringo agora, está fazendo maratona de episódios e quer a transcrição logo, é só comprar os PDFs dos episódios da 2ª e 3ª temporadas. Pronto, tá resolvido. É só buscar no Google Fala Gringo Lene que você vai encontrar a minha página rapidinho, ou então acessa falagringopodcast.com. Como eu compartilhei com vocês no Instagram do Fala Gringo, mês passado eu tive o prazer de conhecer pessoalmente uma ouvinte do podcast aqui no Recife. Fiquei muito feliz com isso, porque já estava nos meus planos realizar esses encontros sempre que for possível, claro, seja aqui no Recife ou futuramente nas minhas próximas viagens. Por isso, foi muito legal quando eu recebi uma mensagem da Daria, que é da Alemanha e está passando um tempo aqui no Brasil, e na sua mensagem dizia que passaria as férias viajando pelo Nordeste brasileiro e que, se possível, gostaria de me encontrar. Então a gente combinou de sair para comer alguma coisa, descobrir a cidade e, obviamente, falar sobre as nossas culturas, pontos de vista, aprendizado de idiomas, etc. E como era de se esperar, foi uma tarde super agradável. Eu, ela e a minha namorada conversamos e nos divertimos bastante. E como eu também falei lá no Instagram, e quero reforçar aqui, você que já deixou a minha voz entrar na sua casa tantas vezes, se um dia vier ao Recife e quiser trocar uma ideia, pode contar comigo, tá bom? Se eu puder, não tiver nenhum compromisso marcado, vou recebê-lo de braços abertos e com um abraço, como um genuíno brasileiro que sou, será um prazer. E esse encontro com a Daria acabou me dando vontade de gravar um episódio sobre o Couchsurfing, que é uma plataforma que proporciona justamente isso, o encontro entre pessoas de uma certa cidade e viajantes. Só que o ponto principal aqui envolve uma hospedagem gratuita. Ou seja, o host recebe o viajante em casa de graça, gratuitamente, disponibilizando um lugar para ele dormir. Pode ser um quarto, pode ser um sofá, desde que você deixe claro no seu perfil na plataforma o que você tem a oferecer. É a mesma lógica do Airbnb, só que não envolve pagamento. Inclusive o Couchsurfing ele vem antes do Airbnb na ordem de invenção das coisas maravilhosas que a tecnologia proporcionou. Couchsurfing é mais antigo que o Airbnb. Eu uso o Couchsurfing desde 2017 e considero essa uma das plataformas indispensáveis quando eu viajo. Entendo que para muita gente, receber um estranho em casa, ainda mais de graça, ou se hospedar na casa de um estranho, pode ser algo impensável, mas para muita gente não é. Esse é o meu caso. Se não é o seu, tudo bem, ainda assim, o Couchsurfing tem uma funcionalidade para você que eu conto mais à frente, tá bom? Eu gosto bastante dessa plataforma
porque foi através dela que conheci pessoas genuínas, inteligentes, de mente aberta e que me trouxeram diversas perspectivas de vida, de cultura, de religião, de trabalho, entre tantas coisas. Foi pelo Couchsurfing que eu conheci o Pato, um chileno que me pediu 3 dias de hospedagem no Recife e acabou ficando 14. O cachorro da vizinha já nem latia mais quando via. Engraçado que nessa época não fazia muito tempo que eu tinha conhecido a minha namorada, que é francesa, e nesse período ela tinha voltado para a França e eu estava aqui no Brasil. E o Pato, que estava lá em casa, ele dizia para mim: Lene, você é maluco de namorar uma pessoa que mora tão longe e passa esse tempo sem se ver, enfim. Eis que, 2 anos depois, quando eu já estava morando em São Paulo, o Pato volta ao Brasil, fica na minha casa, dessa vez em São Paulo, né? E adivinhe, volta ao Brasil acompanhado de uma francesa com quem estava namorando. Em português, a gente tem uma expressão para isso: pagar a língua. É quando você diz que não faria uma coisa ou quando você rejeita algo e no futuro você se vê na mesma situação. Então o Pato pagou a língua. Agora, o mais legal dessa história é que eu nem conheço o Chile ainda, mas tenho a certeza de que quando visitar o país, terei um lugar para ficar entre as montanhas da Patagônia. E melhor que isso, um amigo muito querido com quem eu poderei conhecer o local, tomar umas cervejas e conversar amenidades. Quando planejei um mochilão na Europa, eu estava muito animado para viver novas experiências com os europeus, comer nos locais onde eles comem e visitar os bares em que conhecem os garçons pelos nomes. Infelizmente, não era o caso de um rapaz que me recebeu em Avignon, no sul da França. O cara começou a falar em húngaro com o segurança do clube que fomos. Parecia até que estavam brigando, o tom da conversa ficou ainda mais alterado e eu entendi que eles estavam brigando mesmo. Resumo da história: a gente não conseguiu entrar e teve que ir para outro lugar. Apesar do incidente lá com o segurança, a noite foi ótima. Já em Toulouse, também no sul da França, meu host me convidou para uma festa de carnaval fora de época que estava acontecendo na cidade. E foi assim que eu tive a oportunidade de celebrar uma das minhas festas preferidas em outro país. Couchsurfing também é a oportunidade de um encontro de culturas. Quando estive em Milano, Itália, ou Milão, como dizemos em português, me hospedei na casa do Abdallah, um jovem estudante de arquitetura que saiu do Egito para fazer faculdade na Europa, na Itália. Combinei de encontrar o Abdallah próximo a uma estação de metrô e assim que o vi, acenando do outro lado da rua, de alguma forma eu já tinha certeza de que estava prestes a conhecer um cara massa. Estar prestes a fazer algo significa estar muito próximo de fazer algo. Chegando no apartamento do Abdallah, mais um choque cultural para aquele Lene que nunca tinha saído do Brasil. Sobre um tapete estendido na pequena sala, um rapaz fazia as suas orações. Abdallah dividia o apartamento estudantil com um rapaz indiano e outro vietnamita. E na ausência de mais uma pessoa para ocupar a 4ª cama do quarto de estudantes, perguntaram-se: por que não receber pessoas do mundo inteiro aqui? Linguisticamente falando, foi a oportunidade de eu praticar o meu inglês, não só falado, claro, mas também ouvindo diferentes sotaques. Sempre bom lembrar, nem todo mundo fala o idioma como seu podcaster ou youtuber favorito, então vamos explorar outros conteúdos também, minha gente. Além disso, o Abdallah escreveu em uma das folhas do meu caderno de viagens como seria o meu nome em árabe, algo que eu guardo com boas recordações. E já que eu estou falando da Itália, como esquecer aquelas 2 horas de passeio de barco pelos canais de Veneza? Eu não lembro quando exatamente me surgiu a vontade de conhecer Veneza mais do que qualquer outra cidade da Europa, mas eu tenho um palpite de que é devido ao fato de Recife ser conhecida como a Veneza brasileira, o que é um grande exagero, mas recifense é assim. E foi pelo Couchsurfing que o Pietro, um professor veneziano, entrou em contato comigo, perguntando se eu estaria interessado num passeio de barco pelas águas da cidade, pela bagatela de 10 euros, praticamente de graça,
considerando os preços que são normalmente cobrados pelos passeios na cidade. Depois o Pietro explicou que oferecer passeios a baixos preços às pessoas que viajavam com pouco dinheiro ou fazendo economia, como se encontra bastante no Couchsurfing, era uma forma de ele se conectar com gente do mundo todo, praticar idiomas, ao mesmo tempo que ganhavam dinheiro apenas o suficiente para custear a manutenção do barco. Fizemos o passeio eu, um rapaz da Turquia e um casal de venezuelanos. Pude praticar um pouco de espanhol e à noite combinamos de nos encontrar no bar, onde por acaso também encontrei o Abdul, um libanês que havia conhecido dias antes num encontro de Couchsurfing em Milão. Eu adoro essas coincidências. Graças ao Couchsurfing, também tenho amigos na Argentina, gente que recebeu a mim e a Alice tão bem que um hotel 5 estrelas jamais poderia proporcionar uma acolhida igual. Em Bariloche, a Laura nos recebeu com um sorriso no rosto e animais domésticos fofíssimos. Eu aproveitei para retribuir tanta gentileza com as aulas de português, ensinando-a novas palavras e expressões que poderiam ser usadas com os seus clientes na loja em que trabalha no centro da cidade. Na capital argentina, o Alejandro e Jimena nos fizeram passear por toda a América Latina através da cúmbia, um ritmo que o Alejandro não só conhecia como dançava muito bem. E é assim, raramente um encontro proporcionado pelo Couchsurfing não me rende uma boa lembrança ou uma boa história para contar, além da oportunidade de trocas linguísticas dentro de um contexto, é claro. Como a essa altura já deve ter ficado claro, Couchsurfing não é só sobre hospedagem. Couchsurfing é uma comunidade global de 14 milhões de pessoas em mais de 200 mil cidades que compartilham suas vidas, seu mundo, sua jornada. É assim que eles se descrevem no site oficial. Através da plataforma, você recebe hóspedes ou se hospeda gratuitamente na casa de alguém. Mas se isso não te deixa confortável, ainda assim, a plataforma tem outras funcionalidades que podem ajudar você a conhecer estrangeiros e praticar idiomas pessoalmente, no 1 para 1. Eles têm um Hangout, onde você pode sinalizar que está disponível para dar uma volta, beber alguma coisa, ou que gostaria de ir a um lugar específico. E a partir disso, outros usuários que estão online e que têm interesse em comum podem se juntar a você. Começa com um chat, com mensagens, depois vocês combinam um lugar para se encontrar e o resto é deixar levar, ser só você mesmo, que geralmente é uma coisa que dá muito certo quando você não é um idiota. Mas enfim, isso é muito bom para quem viaja sozinho. Às vezes você quer ficar na sua, faz parte, mas depois de uma semana viajando sozinho, faz falta alguém para trocar uma ideia, dividir uma cerveja num pub, ou simplesmente para ter companhia para visitar um lugar que você não se sente muito seguro de ir só. A plataforma também tem uma área de eventos e muito frequentemente acontecem encontros de poliglotas, principalmente nas grandes cidades. Olha que ótima oportunidade de praticar uma língua nova com nativos e viajantes. Brasileiros estão por toda parte, eu posso te garantir, e se você tem interesse de conhecer alguns deles, essa pode ser uma boa ferramenta. É só instalar o aplicativo. Hoje em dia eles cobram uma taxa de adesão para fazerem a manutenção do site, mas não é nada muito caro e se você vai usar de fato, é um investimento que vale a pena. Agora que eu já falei o lado conceitual da plataforma, também me sinto na obrigação de passar mais alguns detalhes, principalmente relacionados à segurança, né? Qual o perfil das pessoas que usam o Couchsurfing? Qual a possibilidade de acontecer algum imprevisto, uma situação chata, um assédio, por que não? Bom, gente, no geral, as pessoas que usam o Couchsurfing são entusiastas de trocas culturais. Mas nesses anos que uso a plataforma, eu pude notar alguns perfis comuns. Geralmente pessoas que se mudam para uma cidade nova e não têm muitos amigos no local. Logo, usam a plataforma também para ter uma companhia, aproveitar a cidade e ter com quem conversar, compartilhar momentos. Acontece bastante no caso de estudantes em intercâmbio ou pessoas que mudaram de um país para outro a trabalho. Tem também um perfil de pessoas mais maduras,
que vivem sozinhas e também querem uma companhia. Tem os entusiastas da aprendizagem de idiomas, como eu falei, que vão dar preferência a estrangeiros do que a viajantes locais. E, por fim, tem o pessoal que não deveria estar lá, que são as pessoas que estão querendo apenas um date. Isso acontece especialmente entre homens, sejam heterossexuais ou homossexuais. Por favor, não entenda mal quando eu digo que esse último perfil de host não deveria estar lá, mas é que o Couchsurfing não é Tinder, é sobretudo uma plataforma de trocas culturais. Quando uma pessoa recebe outra na intenção de ficar com ela, ter algum envolvimento com ela, isso pode gerar um desconforto imenso no viajante que tinha apenas a intenção de conhecer um nativo, além da sensação de insegurança, né? Mas isso, claro, tem como evitar. Antes de solicitar ou aceitar hospedagem na casa de uma pessoa, é importante ler todos os reviews que os outros viajantes deixaram. Normalmente, as pessoas contam como foi a experiência, como é a casa, o lugar onde o host mora, como o viajante foi recebido. Os reviews, mais do que qualquer outra coisa, trazem uma clareza se você quer ou não quer estar naquele lugar. Por exemplo, quando entro no perfil de uma pessoa para solicitar hospedagem, principalmente se o host for homem, e percebo que todas as pessoas que ele recebeu anteriormente ou eram apenas homens ou apenas mulheres, automaticamente já fico com uma pulga atrás da orelha. Ué, por que essa pessoa só recebe homens? Por que só recebe mulheres? E aí, para não ter conflito de expectativas, eu prefiro não tentar uma hospedagem naquele lugar. Mas, no geral, acho o Couchsurfing uma plataforma tão segura quanto o Airbnb e, ao mesmo tempo, igualmente passível de problemas, porque, afinal, estamos falando de plataformas usadas por seres humanos, né? Mas eu nunca tive um grande problema com o Couchsurfing, só uma situaçãozinha chata em Madrid, senta que lá vem história. Eu criei uma viagem pública na plataforma, disse que estava indo para Madrid, etc., procurando lugar para ficar. Um rapaz me ofereceu hospedagem na cidade, eram inicialmente 3 dias. Detalhe, eu seria a primeira pessoa a me hospedar na casa dele, ou seja, ele não tinha reviews. Era arriscado, sim, mas eu disse, tudo bem. Ele morava num bairro super descolado, quer dizer, cool, chamado Malasanha, um prédio bem legal também. E o host me deixou super à vontade num quarto do seu apartamento, disse que eu poderia cozinhar, lavar roupa, fazer o que precisasse, que o importante era eu me sentir em casa. Até aí, tudo bem. No segundo dia em Madrid, depois de muita caminhada pelo centro, voltei no final da tarde para descansar um pouco antes de sair à noite. Era domingo, umas 7h30 da noite, alguém bateu a porta fortemente, a porta do apartamento, e começou a gritar algo com um sotaque que as minhas limitações em espanhol me impediram de entender na hora. 5 minutos depois, recebi uma mensagem do meu host no WhatsApp que dizia: Lene, quando você vai embora? Arrombaram a porta do prédio e vão chamar a polícia. Eu preciso que você saia agora. Minha cabeça repetia cada frase numa tentativa de encontrar alguma lógica no que estava se passando. Como nada fazia sentido, o resultado foi: tenho que sair antes da polícia chegar, porque eles podem me ver com a mochila nas costas e achar que eu arrombei a porta. Também não faz sentido nenhum, mas foi o que eu pensei na hora. Geralmente, eu demoraria 30 minutos para arrumar minha mochila, fiz em 3. Deixei o apartamento pela escada escura do prédio e saí. O meu anfitrião já estava me esperando lá embaixo. Uma cara apavorada. Me mostrou a porta quebrada, pediu desculpas pelo ocorrido, pegou as chaves e sumiu. Aí eu tive que arrumar um hostel em cima da hora. Felizmente não faltam hostels em Madrid e tudo ficou resolvido. Depois foi que eu comecei a processar o que aconteceu. Apesar de dizer que era madrilenho de nascimento e ser bem jovem, o meu host não parecia ter muitos amigos na cidade. A gente até tinha ido num bar na noite anterior, onde ele encontrou pessoas do trabalho, mas mesmo assim ele não parecia tão confortável ou à vontade entre os colegas. Depois veio esse medo repentino de a polícia aparecer no prédio. Ele pediu para que eu saísse, mas o próprio também saiu. Imagino que, na verdade, ele não era espanhol e deveria ter algum problema com o documento de imigração. Apesar do susto, eu não vejo como uma experiência negativa. Foi só algo que eu tive que recalcular a rota, vamos dizer assim,
porque estava tudo indo muito bem até o ocorrido com a porta, e essa história, nem de longe, anularia tudo de bom, grandioso, todos os momentos felizes e todo o aprendizado, não apenas linguístico, mas também humano, que eu tive na plataforma Couchsurfing. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer. No começo do lugar. episódio, eu falei que quando você vier ao Recife, pode entrar em contato comigo. Muitos brasileiros poderiam falar essa frase assim: quando você vir, o que estaria gramaticamente errado. Eu sou desses que defende que se todo mundo fala errado, então o errado que deveria estar certo. Mas como a gente aqui trabalha com o português, é minha obrigação esclarecer o uso desse, que é um dos verbos mais irregulares e também mais usados da nossa língua. Na transcrição, eu vou deixar uma explicação mais detalhada e uma atividade para vocês praticarem, ok? Uma outra forma de memorizar essas conjugações é escutando música. Como eu disse, é um verbo muito usado na nossa língua, como bem mostra a música que você acabou de ouvir, Dia Branco, do cantor Geraldo Azevedo. E a gente vai permanecer falando sobre ela, porque chegou a hora de ver as expressões usadas no episódio de hoje. No início da música, ele usa a expressão "pro que der e vier", quer dizer, está pronto para tudo, para qualquer coisa, pronto pro que der e vier. Se alguém diz que está pronto para o que der e vier, significa que está pronto para assumir qualquer desafio, sem medo. Também usei a expressão pulga atrás da orelha. Ficar com uma pulga atrás da orelha significa desconfiar de algo ou de alguém. Pulga, caso você não saiba, é aquele inseto parasita que se alimenta do sangue dos animais, como gatos, cachorros e também alguns pássaros. Então, sempre que você ouvir essa expressão, estou com uma pulga atrás da orelha, não quer dizer que a pessoa está de fato sendo picada por um inseto, mas que ela está desconfiada de algo, acredita que pode estar sendo enganada ou que alguém está mentindo para ela. Também usei a expressão em cima da hora. Essa expressão reflete muito o comportamento dos brasileiros. Claro que eu estou fazendo uma grande generalização, mas pouca gente poderia discordar que a gente gosta de fazer tudo em cima da hora, quer dizer, no último momento. Atenção, em cima da hora não é o mesmo que atrasado, ok? Significa que você quase se atrasou, mas no final deu tudo certo. Deixou para comprar um presente em cima da hora, pagou uma conta em cima da hora. Mais uma frase. O filme começa às 18 horas. Não vai chegar em cima da hora, senão a gente vai ficar sem ingresso, hein? Deu para entender, né? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se por acaso você usa o Couchsurfing, que tal compartilhar com os nossos ouvintes como é a sua experiência? Se você acha que é uma ótima forma de praticar um idioma com nativos ou não, se você fica com uma pulga atrás da orelha sempre que algo parece legal demais para ser verdade. Lembrando que seguindo o podcast na plataforma de streaming que você está usando te ajuda a não perder nenhum episódio novo e que aquelas 5 estrelas mais um review no iTunes, no Apple Podcasts, fazem uma grande diferença na hora das plataformas sugerirem o Fala Gringo para outros ouvintes. Posso contar com você hoje? Deixa lá um review pra gente. Esse foi o Fala Gringo, 4ª temporada apenas começando. Eu encontro você no próximo episódio. Aquele abraço!